Hoje nós vamos corrigir mais um exercício, então, da disciplina de contabilidade básica. O exercício número 2 do material apresentado para vocês, então, onde a empresa Cats Cats Limitada apresentou um balanço patrimonial no encerramento do ano do exercício anterior. Então, a gente pode considerar, isso fica em aberto já para facilitar também, quem estiver usando esse material como pesquisa e como estudo, podemos usar sempre o ano anterior. No nosso caso, hoje seria ano de 2018. Então, no ano de 2018, nós tivemos um ativo e um passivo igual a R$ 58.396. Essa empresa, então, tem saldo nas contas de ativo e passivo e ela não teve nenhuma movimentação de contas que fizesse com que o patrimônio líquido dela aumentasse. Então, o patrimônio líquido dela é composto apenas pelo capital social. Vejam que não há lucro no ano de 2018, então. Ela não fez nenhum tipo de receita, não teve nenhum tipo de receita nesse ano de 2018, nem de custos e nem de despesas. Então, manteve-se o patrimônio líquido no valor de 43.268, certo? Agora a gente vai considerar movimentações ocorridas no ano atual, então vocês podem considerar no de 2019. E aí depois nós vamos demonstrar um novo patrimônio da empresa. Então, o que nós temos que fazer é a contabilização da letra A até a letra F desses exercícios aqui. Nós faremos, então, os lançamentos no diário. Eu vou desconsiderar aqui a questão do razão e do balancete, tá? Nós vamos fazer o lançamento no diário para que fique bem explicada a questão do débito e do crédito, que é o principal objetivo desse exercício aqui, que vocês entendam bem a contabilização. Quais contas estão envolvidas, quando que debita, quando que credita, certo? Bom, vamos começar então pensando no seguinte. O ativo e o passivo possuem contas contábeis, né? E essas contas no ativo possuem saldo devedor, enquanto que no passivo possuem saldo credor. Sempre que nós formos aumentar o valor de uma conta no ativo, essa conta que sofre esse aumento, obrigatoriamente tem que sofrer um lançamento a débito. E se nós fôssemos diminuir um valor de uma conta de um ativo, obrigatoriamente o lançamento nessa conta tem que ser a crédito. Para o passivo, então, é o contrário. Sempre que uma conta classificada no passivo sofrer um aumento no valor, ela receberá, então, um lançamento a crédito. E a diminuição do valor nas contas de passivo sofre sempre um lançamento a débito. Agora, como fica as contas de receita? As receitas, sempre que houverem receitas no lançamento contábil, que envolverem contas de receita, essa conta ela irá aumentar pelo lançamento a crédito. Já o custo, quando houver venda, haverá custo da mercadoria vendida. Por isso que a gente chama de custo da mercadoria vendida. Enquanto a mercadoria não é vendida, ela se mantém no estoque da empresa. Então, quando a gente transfere o valor do custo do estoque para custo de mercadoria vendida, essa conta obrigatoriamente irá aumentar e ela aumenta através de um lançamento a débito. E a despesa, então, é sempre todo o esforço que a empresa faz para obter receitas, e a despesa ela sempre aumenta através de um lançamento a débito. Então, sempre que houver uma despesa, o lançamento dessa despesa será a débito, certo? Deixa eu só formatar rapidinho aqui, para o Excel não entender que eu estou tentando fazer uma fórmula. Eu não estou tentando fazer uma fórmula. Isso aí, certo? Então, essa regrinha aqui é uma regrinha para facilitar vocês no momento de realizar os lançamentos, certo? Então, tem alguns alunos que
gostam dessa regra, acham mais fácil de entender nesse primeiro momento, tá? Alguns alunos não, mas a ideia aqui é que a contabilidade ela tem um conceito diferente de débito e crédito. Diferente, não diria, diferente, a gente diz diferente porque em relação ao débito e crédito que nós estamos acostumados no dia a dia, na nossa vida financeira, ela realmente tem um conceito um pouquinho diferente. A contabilidade sempre vai entender o crédito como uma origem de recursos e o débito como uma aplicação de recursos. Então, onde eu captei recursos para comprar um veículo? Eu tive que fazer um financiamento. Bom, se eu fiz um financiamento, né, eu tenho uma negociação com um credor, que no caso é o banco, então vai aumentar a minha obrigação aqui, da mesma forma que vai aumentar a minha aplicação desse recurso aqui no ativo através da compra do veículo. Então, esse que é o conceito da contabilidade. Aqui no ativo tem um cliente a receber. Eu tenho que receber esse dinheiro do cliente, certo? Qual foi a origem que gerou esse direito para a empresa? A empresa vai ter que receber isso num determinado momento, né? Vai vencer a duplicata com o cliente, num determinado momento o cliente vai lá fazer o pagamento, certo? É um direito. Mas esse direito que está aqui contabilizado no ativo, qual que é a origem dele? A origem é na receita. Por quê? Porque foi feita uma venda para esse cliente. Então, a partir do momento que eu fiz uma venda para esse cliente, saiu mercadoria do meu estoque, enfim, né? Mas o que gerou o direito aqui no ativo foi um crédito lá na minha receita, tá? Então, débito e crédito para a contabilidade é sempre origem e aplicação de recursos, tá bom? Agora vamos seguir nos nossos lançamentos. Eu já deixei aqui os razonetes com as informações, certo? Então, esses saldos que constam aqui são os saldos que nós temos aqui no nosso balanço preliminar, nosso balanço de 2018. Já deixei certinho os saldos no razonete. Eu preciso dessa informação, porque conforme eu for debitando e creditando nessas contas agora, eu já vou descobrindo os saldos das contas, tá bom? E aqui é o meu diário, então, que nesse primeiro momento também eu só vou usar a informação da conta contábil e do valor que foi contabilizado a débito e a crédito. Eu não vou considerar ainda histórico, né? Nem data, enfim. É só mesmo para vocês fixarem o conceito de débito e crédito, quando debita e quando credita. E isso depende também de interpretação de texto, tá? Então, seguindo aqui. A letra A. No dia 1, a empresa depositou o valor de R$ 3.000 da conta caixa para a conta banco. Ou seja, eu peguei dinheiro da conta caixa, então eu tenho envolvido aqui a conta caixa e coloquei lá no banco. Então eu tenho envolvido aqui a conta caixa e a conta banco, certo? O que eu posso dizer? Vai entrar lá no banco, vai entrar dinheiro no banco, ou seja, R$ 3.000, e vai sair esse dinheiro, né? A origem do dinheiro, veja, a origem do dinheiro que está entrando aqui no banco é da onde? É da conta caixa. Então, vai haver um crédito na conta caixa, tá? Então, entrou no banco, porque está aumentando, né? Está aumentando o nosso ativo. Realizei um débito. E está sendo creditado o caixa, por quê? Por ser uma conta de ativo, como está diminuindo a conta de um ativo, é crédito. Então, já venho para cá e já informo, ó, credito 3.000 aqui, debito 3.000 aqui. Então, primeiro lançamento está feito. No dia 2, a empresa pagou o fornecedor no valor de 1.360, ok? Então, pagou o fornecedor. Sei que é a conta fornecedor por um valor de 1.360. Aqui nessa parte, o exercício não está fazendo referência da onde que ele pegou dinheiro para pagar esse fornecedor. Se foi do caixa ou se foi do banco, certo? Os alunos que perceberam essa falta nessa letra B, eu pedi para considerar via banco.
Então, vou colocar aqui que o valor que foi pego, então, do banco para pagar esse fornecedor, tá? Vou botar, então, aqui através do banco, para ficar registrado. Então, vai sair dinheiro do banco para pagar o fornecedor. Beleza. O que vai acontecer? Eu vou aplicar dinheiro lá no fornecedor. E o dinheiro, o dinheiro que eu vou usar para isso, vai sair do banco. Então, vai diminuir uma obrigação. Se vai diminuir uma obrigação, é um débito, há uma aplicação de recursos. Qual o valor? 1.360. Tá? Então, eu vou debitar lá no fornecedor 1.360 e a origem do dinheiro que eu usei para pagar esse fornecedor é no banco. Então, é um crédito lá no banco de 1.360. Aí, o que eu venho? Já arrumo aqui. 1.360 para o banco. Meu fornecedor recebeu um lançamento a débito de 1.360. Certo? Ok. No dia 3, a empresa recebeu através do banco, ó, então aqui eu já sei que ela recebeu, tá aumentando, né? Foi aplicado dinheiro no banco. Então eu venho aqui já sei que é do banco. Qual valor? 4.356. Qual foi a origem desse dinheiro que entrou no banco? Foi referente ao cliente ABC Limitada. Isso quer dizer o seguinte: entrou dinheiro no banco através de um direito que eu tinha de receber desse cliente. Por quê, né? Olha, se a gente for olhar aqui, ó, tinha no cliente, ó, 4.356. Esse cliente me pagou, tá? Então, venho para o diário e digo, olha, entrou no banco um valor de 4.356. Então, foi aplicado na conta banco um valor de 4.356. A origem desse dinheiro foi da conta cliente. Então, um crédito de 4.356. Eu venho para o Razonete da mesma forma e faço a contabilização. Entrou no banco 4.356, um dinheiro que foi originado de uma venda a prazo no valor de 4.356, certo? Beleza. A letra D diz o seguinte: no dia 10, a empresa comprou 100 unidades do produto X para revenda por R$ 15 cada unidade. A compra foi a prazo pelo fornecedor XYZ através da nota fiscal 12.367. Aqui, então, pessoal, vou ter que fazer um cálculo, né? Produto X para revenda é o mesmo que dizer que está entrando mercadoria no meu estoque. Porque é o que é, né? É uma empresa comercial, sendo uma empresa comercial, vai comprar produtos para ser revendido. Esse produto, enquanto não é revendido, fica contabilizado na conta estoque. Então, vai entrar um dinheiro, vai entrar um valor na conta estoque. Só que eu não paguei esse valor, essa aquisição que eu fiz, à vista. Eu vou pagar posteriormente o fornecedor XYZ. Então, eu vou ter envolvido, além da conta de estoque, também a conta de fornecedor. Tá? Por qual valor? Bom, vamos ver. Foram quantas unidades? Foram 100 unidades. 100 unidades multiplicado por R$ 15 cada. 1.500. Então, vou contabilizar no estoque. Agora aqui, ó. Aqui no diário, o que eu vou fazer? Vai entrar na conta estoque, o valor que eu calculei, que é R$ 1.500. E também vai aumentar a minha dívida lá em fornecedor, o valor de R$ 1.500. Então, vejam. Essa aplicação que eu fiz na conta estoque, porque é uma aplicação porque é um bem, tá? Então, é uma aplicação de recurso. Da onde que eu tirei dinheiro para aplicar um recurso na conta estoque? Eu tirei do fornecedor. Na verdade, eu não tirei, eu tenho um crédito com esse fornecedor, porque ele me forneceu, então,
a prazo, tá? Por isso que a gente chama também de credores as pessoas que estão contabilizadas lá no passivo. Fornecedor, funcionários a pagar, né, salários a pagar, são os credores da empresa. Os bancos são os credores da empresa, quando tem empréstimos e financiamentos a pagar. Tá? Então, como é que vai ficar no Razonete? Razonete, eu venho aqui e digo o seguinte, olha, entrou no estoque agora R$ 1.500. Também aumentou minha dívida com o fornecedor em R$ 1.500. Certo? Beleza. Aí no dia 15, a empresa vendeu a prazo para o cliente ABC o produto X, que estava em estoque. O valor total da venda foi de 6.731 e o CMV foi de 1.360. Essa empresa já tinha um estoque anterior, tá? Mas o que acontece com o valor do estoque? Normalmente, o valor do estoque, ele vai ser calculado pela média, porque tu pode ter várias compras num período de vários fornecedores com preços, né, de aquisição, custos de aquisição diferentes. Então, a valorização do estoque pode se dar através do custo médio. Também pode se dar por outras formas de cálculo. Existe, a gente vai estudar, tá? Existe a forma de valorizar o estoque pelo método PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, e tem o método UEPS, mas o método UEPS ele não é válido na legislação fiscal brasileira, então a gente até não usa tanto. A gente vai aprender como se faz a valorização de estoque através desses 3 métodos na contabilidade básica. Mas agora eu já estou dizendo para vocês quanto que é o custo, então vocês não precisam se preocupar nesse primeiro momento em calcular o custo. Tá? Eu já disse que foi o que estava no estoque anterior lá de 1.360. Então, pessoal, o que precisa ser contabilizado na letra E? Primeiro tem que ser contabilizado a venda. Tá? É isso que vendeu a prazo para o cliente ABC. Então, aqui é a primeira parte. Tá? Depois, a gente vai ter que contabilizar a saída do estoque. Tá? Que é o CMV. Então, são 2 momentos aqui importantes. Esses valores também não se confundem, o valor da venda com relação ao valor do custo da mercadoria vendida. Quanto que o valor da venda corresponde ao preço praticado pela empresa, o custo da mercadoria vendida é em relação ao custo da mercadoria, da aquisição da mercadoria que constava lá no estoque. Então, quando a gente faz a venda, a gente tem que pensar assim, bom, eu vou fazer a venda, então quanto que vai ser a minha receita e quanto vai ser que o meu cliente vai me pagar? Porque é a mesma coisa. Receita vai ser contabilizada, então a receita para fins depois de avaliação econômica, né, para fins de verificação se as operações da empresa geram lucro ou prejuízo, então esse é um momento. E o débito vai ser lá no cliente, tá? No cliente a receber no ativo. Então, aqui a gente vai pensar, bom, quanto que o cliente tem para me pagar? Ele tem para me pagar aqui nesse exercício 6.731. Então, olha só, vou contabilizar o meu direito aqui no diário, o meu direito lá no cliente. Esse direito aqui, no valor de 6.731, é o originado de uma receita de venda a prazo no valor de 6.731. Por quê? Para cada débito haverá um crédito de mesmo valor aqui, ó. Tá? Beleza. Aqui eu fiz a contabilização da receita, certo? Aqui eu fiz a primeira parte, eu ainda não contabilizei a saída do estoque. É agora que eu faço a saída do estoque. Sempre que sai mercadoria do meu estoque, esse valor é transferido para o custo, e eu vou botar bonitinho aqui, custo da mercadoria vendida, também conhecida carinhosamente por CMV. Só existe CMV porque houve uma venda, tá?
Senão não existe CMV. Senão o que nós temos é estoque, mercadoria em estoque. Então, se saiu do estoque e foi para o CMV, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar, então, o valor do custo efetivo aqui, ó. Quanto custou essa mercadoria? Quanto que custou a mercadoria que eu adquiri? É isso que tem que pensar. Nesse caso, essa mercadoria custou 1.360. Então, saiu do estoque 1.360. Certo? E o último lançamento, que foi no dia 30, foi um pagamento que foi feito através do banco, relativo aos tributos que estavam em aberto, no valor de 988. Então, eu tenho tributos a pagar, tá? Tenho tributos a pagar, e eu paguei esse valor através do banco, tá? O valor de 988. Certo? Lembrando, agora, que eu já ia deixar de fazer a contabilização no Razonete desse primeiro lançamento. Então, antes de seguir, vamos lá. Para o Razonete, o que foi? Aumentou a conta de cliente aqui em 6.731. E além das contas de ativo e contas de passivo, eu passo a ter nos meus razonetes também as contas de receitas. E aí eu vou pegar aqui emprestado já esse modelo aqui de razonete, que está prontinho. Vou botar aqui. E também, vou botar aqui do lado, as contas de custos e despesas, tá? Então, vou pegar aqui, já vou mudar o razonete para ficar bonitinho. Então, aqui, essa aqui foi receita de venda, certo? E aqui vai ser o CMV. Então, veio para cá 6.731. O lançamento que eu fiz, 6.731. Agora, contabilizei no CMV um débito de 1.360 e uma saída do estoque de 1.360. Aqui eu usei, se for pensar no método de avaliação de estoque, foi usado o primeiro que entra, o primeiro que sai. Eu tinha na contabilidade 1.360, então eu vendi primeiro esse produto aqui, tá? Só para dar uma dica aí do que seria o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. E mandei para o CMV aqui, beleza, ok. Agora eu vou fazer o último lançamento que me dizia ali, que era para pagar através do banco os tributos que estavam em aberto no valor de R$ 988. Então, vou aplicar dinheiro lá nos tributos em aberto. Aplicar o valor, né? Tributos a pagar, acho que é a expressão correta aqui. Vamos dar uma espiada. Tributos a pagar. Tributos a pagar. E a origem do dinheiro que eu usei para pagar esses tributos foi do banco, certo? Então, paguei para o governo o valor através do banco, tá? Então, aqui nos razonetes acontece o mesmo. Vou debitar em tributos. Onde eu apliquei os R$ 988 que eu tinha sobrando, eu apliquei no pagamento de uma dívida que eu tinha tributária. Mas, e da onde veio o dinheiro? Ah, o dinheiro veio, a origem do dinheiro está no crédito aqui no banco, ó. R$ 988, certo? Então, débito, aplicação de recursos, crédito, origem de recursos. Por isso que a gente não pode confundir com o débito e o crédito que nós estamos acostumados, aquele do banco, né? Aquele do cartão de crédito. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui para não fazer confusão, tá? Que mais, então? Agora vamos só dar uma revisadinha para ver se a gente não esqueceu de nenhuma informação no diário. Debitei 3.000 no banco, creditei 3.000 no caixa, foi. Debitei 1.360 em fornecedor, creditei 1.360 no banco, foi.
Depois, debitei no banco 4.356 e creditei do cliente. Foi. Debitei no estoque 1.500, creditei no fornecedor. Estoque 1.500, crédito no fornecedor. No cliente, agora referente a uma venda, entrou 6.731, tá? Contas a receber aqui. E aí tem a receita, né? Decorrente da receita, então, de 6.731. Depois, custo da mercadoria vendida, 1.360, contra o estoque aqui, 1.360. Beleza. E depois, o tributos a pagar, 988, que eu creditei do banco. Ok. Então, aqui a soma já está correta. Tá? Agora, então, a gente vai encontrar o saldo, o novo saldo das contas contábeis envolvidas nessa operação. Então, aqui no caixa, o que, que nós teremos? Um débito menos um crédito. Aqui, nós teremos, então, a soma dos débitos. Nós iremos diminuir da soma dos créditos, tá? Então, essa aqui seria a fórmula, certo? Somei todos os débitos, somei todos os créditos, diminui um do outro. Então, esse é o meu saldo. No contas a receber, também aqui vou somar os débitos e vou diminuir do crédito. O estoque, sobrou quanto em estoque? Então, eu tenho aqui que fazer a soma dos débitos e diminuir do crédito. A conta de máquinas não teve alteração, então vou só repetir, e a de veículos também não teve. Vejam que o ativo ele tem saldo devedor. Então, para que o saldo fique devedor, eu sempre começo somando o débito, depois somando o crédito, e o débito menos o crédito é que vai me dar o saldo da conta, certo? Eu não posso fazer o crédito menos o débito, senão o resultado é negativo, por essa questão, tá? Então, agora no passivo é o contrário, o passivo tem saldo credor, então a gente vai somar o crédito e vai diminuir do total do débito, tá bom? Então, vamos botar a fórmula aqui também, tá? Eu tenho um total de crédito aqui, eu vou diminuir do meu débito aqui. Aqui é zero, o crédito menos o débito é igual, então vai ficar zerado. Essa conta não sofreu alteração e a conta de capital social também não sofreu alteração. O que mais está faltando? Aqui, receita. Então, nós só tivemos uma receita de 6.731 e aqui o saldo é o contrário, né? Vamos botar sem preenchimento. O total do CMV é 1.360, certo? Então, pessoal, como é que vai ficar agora o meu novo patrimônio nessa situação aqui? Eu tenho, então, que transportar para cá as contas. Vamos olhar as contas que nós tínhamos. Nós tínhamos caixa, banco, estoque, cliente, máquinas e veículos. No passivo, nós tínhamos fornecedor, tributos a pagar, empréstimos. E nós temos o patrimônio líquido, composto inicialmente pelo capital social. Tá bom. Só que aqui, pessoal,
nós tivemos contas de receitas e contas de custo, tá? Quando a gente encerra a contabilidade de uma empresa, chega lá no final do ano ou da data do encerramento do balanço da empresa, se for diferente de 31 de dezembro, tá? A gente tem que encerrar as contas de receita, custos e despesas, certo? Por quê? Porque as contas de receitas, custos e despesas são contas transitórias. Todo ano elas começam no zero novamente, tá? Diferente das contas patrimoniais, que são consideradas contas permanentes enquanto houver saldo nessas contas. Então, elas vão permanecer no patrimônio da empresa durante o tempo em que essas contas permanecerem com saldo, tá? Então, vocês, quando vocês pegarem o balanço de uma empresa, os saldos das contas que vocês terão lá podem ser de vários anos, né? Movimentando, com certeza, movimentando débitos e créditos durante esses anos, né? Mas ainda com saldo, tá? E as receitas não. Então, o que acontece quando a gente encerra uma conta de receita, custo e despesa? A gente encerra elas com o propósito de encontrar o resultado. Tá? Nós ainda não vimos nas nossas aulas encerramento do exercício. Nós não vimos ainda a apuração do resultado do exercício. Nós veremos a partir da semana que vem. Mas, já adiantando para vocês, a gente precisa apurar o resultado desse exercício para que o nosso patrimônio fique correto, tá? Então, eu preciso conhecer se essa empresa deu lucro ou prejuízo nas contabilizações que foram feitas, certo? A gente ainda não entrou na questão do encerramento do exercício, então eu vou fazer um pequeno demonstrativo do resultado do exercício aqui para a gente descobrir o lucro dessa operação. Então, a receita de venda aqui foi de 6.731. O CMV foi de 1.360. Então, o resultado aqui, quando eu faço uma autossoma, é positivo, né? Indicando que essa operação foi lucrativa, tá? Foi um lucro, então, aí de 5.371, tá? Claro que aqui é um exemplo bem simplista, né? A gente não teve despesas maiores, nada, tá? Porque a gente está começando a entender o débito e o crédito, então eu não fiz um exercício muito complexo, mas esse resultado ele é importante porque ele terá que ser transportado aqui para o patrimônio líquido. Se nós não transportarmos o lucro para cá, o total do ativo e do passivo não ficará correto, tá? Então, agora a gente vai trazer para o ativo e para o passivo o saldo das contas que nós temos lá nos razonéis, tá? Então, no caixa, nós temos um saldo de R$2.000. No banco, um saldo de 19.608. Aqui no cliente também, eu usei contas a receber aqui, mas não tem problema, tá? Vamos botar aqui. No estoque, 1.500. Máquinas, 12.780. E nos veículos, 20.300. No fornecedor, quanto que ficou? 1.500. Tributos a recolher não, ficou com saldo. Empréstimos bancários, 12.780. Capital social. Capital social aqui, ele era de 43.268. Vejam, tem uma diferença aqui, ó. O total do ativo é 62.919, enquanto que o total do passivo, 57.548. Se a gente quisesse encontrar aqui a diferença, que é o cálculo do patrimônio líquido, lembra como é que é a fórmula do patrimônio líquido? Patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos obrigações, né? Então, se a gente pegasse a fórmula e colocasse aqui que o PL é igual
a 62.919 menos o total do passivo, que é 1.500 mais 12.780, 14.280, nós teremos que chegar no total do patrimônio líquido, tá? Então, o patrimônio líquido aqui, ele ficaria 62.919 menos 14.280, 48.639. 48.639. Concordam? Tá. Mas quanto que tem de patrimônio líquido aqui? Tem só 43.268. Quanto que falta para 48.639? Menos 43.268. Então, 48.639 menos 43.268, que é o que tem no capital social, é o lucro. 5.371, tá? Então, eu coloco aqui 5.371 e aí eu tenho o total do ativo igual ao total do passivo. Lembrando, pessoal, sempre, patrimônio líquido, ele vai ser composto por diversas contas, tá? Então, duas contas que nós utilizamos nesse exercício aqui para representar o patrimônio líquido é a do capital social, que é o capital inicial investido pelos sócios, e agora o lucro. O lucro já é decorrente das operações que essa empresa realizou. Então, em relação às receitas que ela teve no período, subtraindo o custo da mercadoria que foi vendida, subtraindo as despesas, se fosse o caso, qual seria o resultado que essa empresa tem nas operações dela? E por que são operações da própria empresa? Por que digo isso? Né? Toda empresa tem um objeto social. Então, a empresa que é comércio, ela revende produtos. A empresa que é indústria, ela fabrica e vende seus produtos. A empresa que é prestadora de serviço, ela tem atividade de prestação de serviço. Pode ser mecânica, pode ser conserto de bicicleta, pode ser conserto de computadores, não sei. Tem diversas atividades de prestação de serviço. Então, em decorrência das atividades que essa empresa tem, certo? Que é o que vai gerar receita para ela, e essa receita é que depois gera financeiro, gera caixa, gera valor em banco, né? Tá? Em decorrente disso aqui, a empresa tá com lucratividade, certo? Poderia ser prejuízo, mas no nosso caso aqui, então, o resultado foi lucro, tá bom? Então, o resultado aqui do nosso patrimônio atual agora é de 62.919. Houve um aumento do patrimônio. Por que que houve um aumento do patrimônio líquido, no caso, né? Houve um aumento no patrimônio líquido. Por que que houve aumento no patrimônio líquido? Porque foram realizadas operações de receita, aqui no caso, né? A receita é o que faz com que o patrimônio líquido da empresa aumente, certo? Custos e despesas provoca redução no patrimônio líquido, tá bom? Tanto que a gente transporta para o PL aqui, né, para o patrimônio líquido, a gente transporta apenas a diferença entre receita, custos e despesas, que é o resultado aqui que nos dá no DRE. Certo, pessoal? Bom, a partir da semana que vem a gente vai estudar. Não, semana que vem a gente tem prova, né? Na outra semana é que nós vamos estudar, então, a apuração do resultado do exercício, e aí a gente já vai fazer o exercício 3. Esse exercício 3, esse aqui vai ser um pouco mais complexo, tá? Ele tem mais atividades, eu já quero que vocês façam ele completo, fazendo inclusive o encerramento do resultado, tá? Então, por isso que eu esperei para fazer ele com vocês. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado, espero que ajude o vídeo a vocês entenderem esse exercício, tá? Nessa primeira prova, eu não vou cobrar ele, mas nas posteriores, sim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado e até a próxima. Tchau!